Olá, estudantes, tudo bem? Sou o professor Mauro, vou estar trabalhando com vocês a disciplina de História nessa caminhada aí em relação ao objetivo de vocês, que é a conquista do Enem. Então, nós vamos trabalhar aí as disciplinas de Ciências Humanas, tentando, contribuir diretamente com vocês no êxito do Enem. Bom, para ter o nosso início, o que é importante nós trabalharmos aí é a questão dos conceitos de história, como que ela é organizada, tudo isso com a finalidade de trabalhar com consciência, sabendo quais períodos nós devemos realmente relacionar devido ao fato histórico. O que é importante a gente perceber aí, e é o que eu vou deixar lá na apostila para vocês, lá disponível no curso, tá? É a questão da divisão da história. A divisão da história, ela é organizada em períodos. Como assim, professor? Para que a gente possa compreender didaticamente, ou seja, de uma maneira que facilite o nosso conhecimento, a história ela está sendo dividida aí em alguns períodos. A história, na realidade, ela é dividida em período pré-histórico e história. O que é a periodização em si, então, professor Mauro? Olha, periodização, na realidade, é o período da história da humanidade. A divisão da história ela é um método usado para separar a história da humanidade em períodos cronológicos, ou seja, em tempos, idades, datas, com algumas características em comum. O que nós podemos utilizar? A historiografia ela utiliza de critérios para dividir esses períodos. E o que é mais interessante para a gente perceber é que geralmente esses critérios eles estão relacionados diretamente aos aspectos de cada época, como as mudanças significativas da humanidade no âmbito cultural, no âmbito político e no âmbito social. Então vamos observar aqui como que fica organizada a história. E é interessante que nós possamos perceber que a divisão da história ela atende às convenções sociais, bem como ela serve para que a gente possa compreender ela melhor. Ela é feita levando em conta a indicação dos períodos, com a definição do tempo histórico e seus marcos, ou seja, aquilo que mais impactou, aquilo que é marcante dentro da história da humanidade. Tudo bem? Então, vamos observar os elementos que são característicos a cada período. Os períodos históricos eles apresentam características peculiares que acabam diferenciando entre si. Porém, não é raro algumas épocas que tenham características em comum, parecendo que é um retorno de algum fato histórico. Tudo bem? Então, a divisão da história ela é considerando a história do Ocidente. Nós fazemos parte da sociedade, da cultura ocidental, que acaba sendo dividida em dois períodos específicos, pré-história e história. Então, a divisão da história, da pré-história, ela acaba sendo compreendida em período paleolítico, período neolítico e idade dos metais. Tá? Já a divisão da história, ela compreende os períodos de idade média, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, nos nossos tempos contemporâneos atuais. A pré-história ela é marcada principalmente e conhecida principalmente como período antes da escrita. Os povos não letrados, os povos ágrafos, ou seja, sem grafia, sem a utilização da escrita, ela marca um período de aproximadamente desde 5 milhões de anos antes de Cristo e percorre até aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Então, nós podemos observar que há 4.000 anos de Cristo, aproximadamente, ocorreu o advento da escrita, e esse fenômeno acabou possibilitando os registros, considerando o passo inicial da história. Tudo bem? Bom, até aqui nós podemos observar que as características dos povos naquele período
estava relacionada principalmente à ausência de documentos escritos, né? Então sabe-se que a pré-história é fruto de estudos multidisciplinares, porque já que não havia escrita, deveria-se haver algumas evidências estabelecidas para que o homem pudesse montar o quebra-cabeça que é a pré-história. Então, as equipes multidisciplinares, diversos profissionais como arqueólogos, paleontólogos, antropólogos, paleontólogos, eles, e geneticistas também, né? Eles utilizam de objetos, de fósseis encontrados, né, através dos estudos de escavações arqueológicas para compor as características de informações para explicar esse período. Então, com base nas evidências deixadas nas cavernas, né, nas escritas rupestres, aquelas pinturas nas paredes, elas deixam claro que a pré-história ela não tem escrita. Qual que é a principal característica da nossa escrita? Quais são os códigos que utilizamos para poder escrever as nossas palavras atuais? A nossa escrita é uma escrita alfabética. Utilizamos o alfabeto e os seus significados e os seus símbolos para compor as nossas palavras e deixar as nossas mensagens, ok? Então, com base nessas evidências, nós podemos entender que os homens, né, os cientistas, essas equipes multidisciplinares, elas acabaram dividindo a pré-história em 3 períodos. O período paleolítico, ou a idade da pedra lascada, o período neolítico, que é a idade da pedra polida, e a idade dos metais. Quais são as características principais do período paleolítico? Primeiro, a primeira característica que vem a aparecer é o surgimento do homem na Terra. Os primeiros homens bípedes, os primeiros hominídeos, eles acabam aparecendo na Terra por cerca de 3 milhões de anos. Nós vimos aí as gravuras, né, da evolução humana, o homem saindo das características primatas e chegando às características humanas atuais, as quais nós temos aqui, né, bonito, estabelece-se dessa forma. O que é interessante nós percebermos, a idade da pedra lascada, ela é dada nesse período para a pré-história, porque a princípio as principais ferramentas utilizadas pelo homem eram ferramentas encontradas na natureza. Não tinha nenhum trabalho, não tinha nenhuma preocupação o homem de ter que estabelecer ali um critério de aprimoramento, de desenvolvimento dessas ferramentas. Durante esse período aí, ocorre o quê? Uma transformação do comportamento do homem e a capacidade e a habilidade desse homem de desenvolver melhor essas ferramentas. Ok? Então, com o passar do tempo, em aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, e as mudanças que vieram acontecendo no nosso planeta, as mudanças climáticas contribuíram também para essas transformações do comportamento humano. Tá? E o que nós podemos estabelecer? Nesse período da Idade da Pedra Lascada, o homem utilizava instrumentos principalmente para caçar e coletar. As características desse homem, um homem nômade, tá? O hominídeo que vivia, né, da caça e da coleta, ele se estabelecia através das principais características. Vivia da caça e da coleta, vivia em busca, né, das grandes manadas, coletando aonde houvesse a oferta de alimentos, né, para a sua sobrevivência, e se abrigando em algumas cavernas, abrigos sobre rochas, abandonando as copas das árvores, assim como os primatas anteriormente faziam. O período neolítico é o período denominado de Idade da Pedra Polida. O que é um polimento para você? O polimento é um acabamento. Então, isso mostra que o homem no período neolítico, neo quer dizer novo, e lítico quer dizer pedra, idade da pedra nova, traz ao homem a capacidade de desenvolver melhor a sua habilidade de sobrevivência. Ele vai começar a desenvolver vestimentas de pele de animais, ele vai começar a criar
né, alguns animais mais próximos das suas aldeias e vai estabelecer o desenvolvimento da agricultura. Agricultura significa que o homem não tem mais que migrar constantemente de território para outro, de um território para o outro, para poder obter alimentos. O que é mais interessante a gente perceber aqui é que nesse período de transição do Paleolítico para o Neolítico, o homem começa a ter um maior volume, né, cerebral, o seu desenvolvimento cognitivo amplia e ele começa a estabelecer uma melhoria nas suas condições de vida. Surge ali as primeiras moradias, os primeiros abrigos rústicos ainda, mas já abandonando as características de habitar em cavernas. Esses elementos eles começam a conviver em bandos cada vez maiores, as suas comunidades passam a ser cada vez maior e se estabelece ali uma divisão social do trabalho, a primeira divisão social do trabalho, criado principalmente no intuito de estabelecer um critério de homens são caçadores, guerreiros, e as mulheres são as que aprimoram a questão do trato domiciliar. O cuidado com a casa, o cuidado com o plantio, com a colheita, com a criação da sua prole, dos seus filhos. Então essa é a principal transformação da idade do período, né, da pedra polida. Bom, a terceira fase nesse período é a idade dos metais. Vamos lá. A idade dos metais é um período onde o homem ele passa a caracterizar principalmente o seu cotidiano na fabricação de artefatos, de instrumentos de metais. Lógico, né? Idade dos metais, instrumentos de metais. Mas com o domínio do fogo e o aprimoramento do seu conhecimento, da habilidade, da ampliação da sua cultura, né, o saber fazer, ele vai criar instrumentos, ainda que de forma rudimentar, e dominar essas técnicas de fundição. Saber que o cobre ele é possível ser feito, o bronze vai garantir ferramentas cada vez mais resistentes, não mais sendo de pedras ou de pedaços de ossos ou mesmo de madeira. Então todo esse processo aí, ele demonstra que o homem já está com uma característica mais dominante do território, dominando a natureza, e isso vai fazer com que ele afaste definitivamente das características animais. O homem não vive mais por instinto. O que diferencia o homem dos demais animais é a capacidade cognitiva. O homem é um ser cultural. E essa principal característica é a que a gente precisa levar em consideração em nossos estudos. A transição da pré-história para a história, então, demonstra principalmente uma fase, ainda que pequena, denominada pelos historiadores de proto-história. É um período onde não existe as características da escrita, mas já mostra o crescimento de uma determinada sociedade agrária, que baseia-se principalmente no assentamento em regiões férteis. E isso vai facilitar com que, de acordo com o aumento da produção de alimentos, esses homens necessitem desenvolver, tenham a necessidade de desenvolver a capacidade de fazer alguns registros. Lembrando que a escrita ela vai surgir lá na Suméria, na região da Mesopotâmia, onde hoje está o atual Iraque, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Tá? Agora vamos falar da divisão da história. A história ela está dividida em grandes períodos conhecidos como Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Como assim? O que tem de importante e o que a gente pode relacionar como algo de grande destaque nesse momento?
A historiografia tradicional, ela se preocupa principalmente em dividir a história para que nós possamos observar as transformações, principalmente da vida humana. Vale ressaltar que a divisão da história acaba sendo um referencial para facilitar a compreensão dos estudos da história. Então a Idade Antiga, ela é a idade na qual surgem as primeiras civilizações, as primeiras grandes cidades, as civilizações na Mesopotâmia, a civilização egípcia, a civilização fenícia, a civilização persa. E esses períodos das primeiras civilizações são conhecidas como Antiguidade Clássica. A outra característica desse período da Idade Antiga é o desenvolvimento de sociedades mais complexas, essas sociedades na qual é conhecida como Antiguidade Oriental. Tá? Então, nesse período, é interessante que nós possamos observar que todas essas sociedades passaram a se desenvolver dentro de uma organização estruturada com governo, com religião, com uma determinada cultura que especificasse a sua forma de viver. Tá? Então, nesse contexto, vale lembrar que o surgimento da filosofia, ela está baseada lá na Grécia, com Platão, estou lembrando da janta, Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Fenômenos estes que passam a ser caracterizados para compor a história da civilização ocidental. E a civilização romana, que traz para nós uma velha lembrança da nossa cultura, principalmente os brasileiros, a maioria cristãos, estabelecem o cristianismo como a religião predominante. Ok? Então, nesse ponto, vale lembrar que a sociedade greco-romana traz então as bases da filosofia, as bases da política, as bases da ciência, que são o pilar dos nossos estudos atuais, ok? A segunda etapa após a Idade Antiga é a Idade Média. Idade Média, Idade do Meio, Idade Medieval, né? Lembramos de, quando falamos de Idade Média, lembramos de castelos, de senhores feudais, de uma estrutura agrária. Então, mas dentro de um conceito no qual a Idade Média ela veio a se desenvolver principalmente na Europa após a queda do Império Romano. Isso por volta de 476, com a tomada de Constantinopla, um principal entreposto comercial que ligava o comércio do Oriente com o Ocidente, e isso facilitava e muito as características, né, da dinamicidade e da humanidade estabelecida na Europa naquele período. Uma característica desse período da Idade Medieval é o período que foi marcado pelo domínio da Igreja Católica, o período das grandes invasões bárbaras, o período da dominação da Igreja, do clero, como principal referencial ideológico e filosófico do planeta, né? Lembrando que quando falamos de planeta, temos que levar em consideração principalmente o que estava inserido dentro da cultura europeia, ok? Então, com o enfraquecimento do comércio devido às grandes invasões, às grandes guerras, isso vai fazer com que a sociedade se torne uma sociedade estritamente agrária. E por consequência disso, os grandes proprietários de terra tornam-se os grandes líderes, os grandes senhores de terra, denominados posteriormente de senhores feudais. Ok? Nesse período, então, a partir de 1453, com a tomada de Constantinopla, da posse dos povos turco-otomanos, inicia-se a Idade Moderna. A Idade Moderna ela vai trazer a reconfiguração do renascimento urbano, vai trazer também o desenvolvimento do comércio, que vai fazer com que as sociedades e as cidades se desenvolvam, e é a modernidade que vai trazer uma nova característica para uma parcela importante da história da sociedade mundial. O surgimento da classe dos comerciantes, o surgimento da classe burguesa, que vai acabar sendo favorecida pelo desenvolvimento do capitalismo para
fazer uma transição de uma produção agrária para uma produção mercantil e posteriormente, lá por volta de 1850, para a produção industrial. Ou seja, de 1453, com a tomada de Constantinopla, até 1789, isso vai ser revelado ainda o período da Idade Moderna, ok? A Idade Moderna, então, praticamente vai ser aquele período em que vai ser estabelecida uma barganha social sobre a importante figura do comerciante, o burguês, e os líderes, antigos proprietários de terra no período feudal, que vão se tornar os grandes líderes, os grandes monarcas. É o período da centralização do poder. E com o grande apoderamento do monarca, vem com ele também os questionamentos da sua eficácia. Governos autoritários, governos que expropriavam, que exploravam a classe camponesa e a classe trabalhadora. Estabelece-se nesse momento, então, um alvo para questionamentos. E esses questionamentos vão eclodir num lema específico lá na Revolução Francesa, o lema de liberdade, igualdade e fraternidade. Com a Revolução Francesa começa uma série de eventos que vão enfraquecer o absolutismo monárquico na Europa e, consequentemente, nos territórios de onde ela acabava ocupando, né? Dando início à Idade Contemporânea. Quando nós falamos de contemporâneo, nós estamos dizendo de períodos mais próximos dos nossos dias atuais. A Idade Contemporânea, ou contemporaneidade, ela está marcada principalmente com o início lá na Revolução Francesa, em 1789, e vai até a atualidade. Nesse período aconteceram vários fatos importantes, como principalmente a organização social, né, onde se estabelece o vínculo da figura do trabalhador, o vínculo da figura do trabalhador com o industrial, e também os confrontos que vieram a ser desenvolvidos, como as guerras mundiais. Até os dias de hoje, nosso mundo contemporâneo ainda sofre as consequências da história. A cada dia que passa, está sendo transformada com a ação humana, e podemos verificar isso nas nossas próximas aulas, ok? Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui trabalhando com vocês, estar trabalhando num retorno, mesmo que à distância com o estudante, mas é um grande prazer. Eu sou o professor Mauro e estou com vocês aí para poder ajudar vocês a ter um sucesso no Enem, ok? Um abraço, até mais.